aí com vocês. Esse projeto é um projeto assim, muito legal, porque a gente quer trazer uma série de webinários, né, que trazem temas de gestão de projetos que não seja somente da tecnologia, né? Na TI é algo muito forte, a gente sempre tem muitos cases e muitos casos aí sobre a gestão de projetos na TI, mas esse projeto ele vai trazer uma vertente de várias áreas na gestão de projetos, começando aí pela vertente da engenharia, e depois vem várias outras novidades que esse time vai trazer para vocês. Então, de antemão, já agradeço aí por esse trabalho, realmente trabalho muito legal que eles fizeram aí para trazer para toda a comunidade. E assim, queria agradecer também aí a Cris, Matheus, toda a nossa diretoria, presidência aí que nos apoia e nos dá autonomia aí para conseguir também fazer com que essas coisas aconteçam. Hoje a gente está aí com o Ricardo Nascimento. Ricardo, muito obrigada pela tua presença. Ricardo, ele é bacharel em engenharia elétrica e eletrônica e bacharelando em engenharia ambiental. Já não bastasse o engenharia, já está em duas, né, o Ricardo? E já tem MBA em gerenciamento de projetos, pós-graduação em segurança do trabalho e também pós-graduado em meio ambiente e sustentabilidade, também pós-graduado em gestão de manutenção e gestão empresarial do setor elétrico. Possui mais de 13 anos de experiência na área de construção civil, montagem, eletromecânica e comissionamento, atuando aí com empreendimentos multidisciplinares nas 5 regiões do país. Atualmente atua aí como proprietário da Grão Pará, empresa de gerenciamento de projetos, manutenção e segurança do trabalho e meio ambiente. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado esse convite e estar aí conosco hoje, compartilhando esse tema tão relevante. E agora é contigo. E, pessoal, todos muito bem-vindos e obrigada. Deixa eu compartilhar aqui, primeiramente. Tá tudo certo aí, pessoal? Tudo certinho. Tudo certo. Beleza. Obrigado aí a apresentação, também a oportunidade de falar um pouquinho aí sobre engenharia. Eu tentei ser o mais abrangente possível, mesmo sendo engenheiro eletricista, né? Vou tentar ser o mais abrangente possível, né? Até para que tenha maior alcance. Agradeço a oportunidade. Se você não conhece o PMI te dá portas para você crescer e desenvolver em outras áreas, né? Te dá a oportunidade de você criar palestras, treinamentos e atuar em áreas que você não atua geralmente e em sua rotina profissional, né? Então, espero também que além de apresentar em relação ao meu ponto de vista a engenharia na área de gestão de projetos, que vocês também conheçam o PMI e procurem, né, entrar para esse time, independente do estado que você está. Bom, vou passar alguns pontos, né, até porque o tempo não é tão longo e para não ser muito cansativo, vou passar sobre carreiras, né, dar uma pincelada aí sobre carreiras, tanto para novos engenheiros recém-formados ou aqueles lá em transição de carreira, né, já com 3, 5, 10 anos de formado. Vou passar um pouquinho sobre o conceito de gestão de projetos na engenharia, né, uma coisa bem. Não quero muito entrar hoje. Hoje não é um webinar para falar sobre processo, falar sobre teoria, né? Para falar sobre carreira e itens práticos. Então, vou passar rapidamente sobre esse item. Vou falar sobre competências, né? Do meu modo de ver, tá? Como a Cristina me apresentou, já tem alguns anos de experiência, mas o que eu apresentar hoje aqui não é uma verdade 100%, né? Existem vários pontos de vista, né? E eu queria compartilhar aí, desde o começo da minha carreira até agora, o que eu entendo como as competências esperadas aí no mercado de trabalho para engenheiros que querem trabalhar na área de gestão de projetos, né? E por fim, falar um pouco de mercado de trabalho, né? Também eu vou falar um pouquinho sobre, depois fazer um fechamento aí. Espero que atenda as expectativas de vocês. Espero também colocar toda a paixão que eu tenho sobre o tema, toda a experiência, vamos dizer assim, também nesses 10, 8 slides, né? Espero que atenda a expectativa de vocês, que não gere apenas só um certificado ou um PDU, mas que gere aí conhecimento e vontade aí de ingressar na área ou se aprimorar.
Bom, como surpresa aí, como forma de gratidão para quem estiver no webinar, no final do webinar a gente vai fazer um sorteio aí, eu vou sortear um livro do Aldo Matos, acho que alguns devem conhecer, eu sugiro procurar os livros dele, são ótimos. O livro chama Em Busca da Obra Perfeita, né? Todo mundo que trabalha com engenharia sabe que não existe obra perfeita. Então, é uma provocação o título do livro e, na verdade, traz vários artigos e cases sobre a construção civil e a obra em si. Então, com uma forma de gratidão na presença de todos, aí a gente vai sortear no final. E também eu vou sortear alguns gift cards aí para depois desse webinar aí vocês serem bem alimentados. Infelizmente, talvez alguns na região não vão ter como pedir iFood, né? Algumas iFood não atende todas as regiões, mas fica aí uma forma de gratidão aí, né? Pela presença e prestígio de vocês. Bom, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre carreira, né? Inicialmente, aqueles lá que são recém-formados, que há pouco tempo saíram da faculdade ou estão agora entrando no mercado de trabalho, e também aqueles que já têm uma certa experiência, mas que entendem e veem uma área de gerenciamento de projetos como uma área com grande potencial, né? Cada dia mais o mercado está dando valor para esse profissional, porque esse profissional tem uma visão 360, né? Ele não fica focado apenas numa área específica, né? Isso aí depende muito do perfil de cada um, né? Existem perfis mais analíticos, perfis técnicos, né? Pessoas que seguem algum mestrado ou querem ficar numa área específica. Mas eu entendo que se vocês fizerem inscrição aqui nesse webinar sobre engenharia, é porque vocês têm uma pegada, uma visão mais ou menos do que a gente vai apresentar, né? Então, eu quis trazer um pouco aí da minha experiência, do que eu vejo, do que eu converso, né? E do que eu vivi nesses 13 anos. Bom, em relação à carreira para aqueles que são recém-formados, né? Infelizmente, eu senti falta desse conteúdo na faculdade, né? Infelizmente, ainda tem um hiato muito grande. Agora que tem alguma mudança, né, e sobre a matéria de gestão de projetos na faculdade, mas assim é uma coisa ainda muito superficial, né? E aqui alguns pontos que eu elenquei, né? Você que está começando agora, você que ouve falar, você que tem alguém como exemplo, não, cara, eu quero me tornar um gerente de projeto, eu quero trabalhar numa área de gestão de projetos, né? O que que eu sugiro, né, que você faça nesse começo de carreira, né? Todo mundo sabe aí que no começo de carreira o orçamento não é muito grande, né? Então, assim, tem que escolher muito bem tanto o tempo como o recurso que é o dinheiro nesse início de carreira. Em relação ao conhecimento, como que eu consigo adquirir conhecimento em gerenciamento de projetos quando eu estou recém-formado ou acabando a faculdade? Eu sugiro, assim, basicamente livros, cursos presenciais, e cursos presenciais que eu falo, especificamente cursos de fundamentos, né, que vão te explicar conceitos sobre escopo, sobre cronograma, né, como fazer um cronograma. Então, assim, são cursos presenciais com foco mais em fundamentos, para você ter uma visão sólida do que é gerenciamento de projetos. Hoje, através da internet, tem muito curso online, bastante mesmo. Aí, como eu falei, depende muito aí do que você quer, qual a sua visão, do seu orçamento também, mas existem bastante treinamentos, inclusive o PMI, DF e outros capítulos do PMI também, eles fornecem bastante treinamentos, tá? Eu estou tentando aqui passar uma visão do Ricardo Engenheiro, não do Ricardo PMI, tá? Então, eu vou tentar ser mais o neutro possível. E também tem bastante material do YouTube. Tanto cursos online como YouTube, infelizmente, não são todos que têm uma qualidade muito boa. Mas para aquela pessoa que tem desejo, que tem vontade, que no começo de carreira não tem os recursos necessários para poder fazer um investimento tão alto, eu sugiro esse caminho em relação à busca de conhecimento. Em relação à experiência, isso aí eu posso falar, dar uma palavra sobre a minha carreira mesmo. Eu iniciei como planejador, mesmo formado, eu fiquei 2 anos trabalhando como planejador de projetos. Então, assim, eu tive uma experiência grande no meu início de carreira como planejamento. E fiquei 2 anos trabalhando mesmo formado, trabalhando na área de planejamento, como auxiliar de planejamento ou planejador. Hoje o mundo é muito imediatista, né? Tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim, às vezes, a pessoa acaba de se formar, já quer dar um passo muito grande, mas sem ter muito conhecimento e sem ter muita bagagem.
Então, assim, uma sugestão, né, vamos chamar uma dica de carreira, se você tem vontade, você está procurando algum estágio já no final do curso, ou está começando a carreira, tem dificuldade de se recolocar no mercado, se começar um trabalho novo, procure cargos na área de planejamento inferior a engenheiro, porque isso não vai faltar. Posso dizer que tem uma demanda muito grande nessa área e, tipo, vai dar uma visão geral. Como eu falei para você, o profissional de gerenciamento de projetos, ele tem uma visão ampla. Ele trabalha com contrato, trabalha com qualidade, trabalha com financeiro, trabalha com execução, trabalha com risco. Então, assim, você vai ter uma formação muito boa e com certeza a sua experiência em planejamento, como técnico de planejamento ou planejador operacional, isso vai ser muito bom para o seu currículo. Outra dica que eu falo é é, buscar algum lugar para você ser voluntário. O PMI fornece isso, você ser voluntário, mas existem outras instituições, existem até ONGs que você pode ser voluntário, você pode aplicar o conceito de gestão de projetos, né? O PMI aqui sempre tem vaga, existem muitas vagas hoje que são online, que você não precisa morar na cidade. Eu sou exemplo, atualmente moro em São Paulo, mas eu sou voluntário no PMI DF. Então, assim, essa é uma outra saída, um investimento de custo baixo que você pode ganhar bastante experiência em relação à gestão de projetos. Fora que isso vai aumentar o seu network, né? Você vai conhecer pessoas mais experientes, você vai participar de eventos, você vai ser visto muito mais do que talvez você não fosse voluntário de alguma área, né? Eu acredito que quando você é voluntário, o salário que você ganha é o conhecimento e o network. E é muito legal a gente acompanhar alguns voluntários aí que depois de 2, 3 anos já tem uma bagagem muito boa, porque eles aplicam todo o conceito de gestão de projetos aí no órgão que no caso se filiam para ser voluntário. Uma outra coisa também é a busca de certificações. Algumas certificações que não exigem experiência, a do PMI é SAPM, mas aí posso citar outras aí, a Price2 e tem outras no mercado que você pode buscar certificações. Certificações vamos dizer que assim, que é um meio mais rápido de você se aprofundar no conhecimento, né? E então é um outro caminho aí que você pode buscar. Eu sou suspeito a falar sobre essa carreira, sobre planejamento e gestão de projetos, mas se você quer entrar nessa área, se você tem vontade, assim, o caminho é você começar em cargos menores, como eu falei, como auxiliar, planejamento ou planejador. Você não vai começar ganhando talvez o salário que você quer, mas você vai ter essa base de conhecimento, você vai ser responsável por alguns processos, você vai começar a fazer medições de milhares ou milhões de reais. Então, assim, esse é um grande caminho. Funcionou comigo, né? Não é que funcionou comigo que vai funcionar com vocês, mas se você amanhã depois quer ser um gerente de projeto aí, com uma bagagem, com uma experiência, é um bom caminho, tá? Começar na área de planejamento. Vendo pela ótica de profissional já com uma certa experiência em transição, eu falo que é profissional experiente, que já tem 2, 3, 5, até 10 anos que busca entrar na área de gestão de projetos, né? Uma coisa que eu falo para aqueles que têm mais experiência é fazer um MBA ou especialização em gestão de projetos. Uma coisa assim que eu, Ricardo, não recomendo é você acabar de se formar e talvez já fazer um MBA na sequência, por mais que você vai ter o currículo, mas você não vai ter aquela cancha, aquele conhecimento para você aplicar num MBA, né? Talvez não é uma opinião muito popular ou que nem muitos dão para vocês, mas o MBA serve para aquela pessoa que já tem 2, 3, 4, 5 anos de experiência no mercado, que é basicamente o profissional que já tem uma certa experiência em projetos ou até em outra área, né, que vai agregar mais valor, né, que você vai reter mais conhecimento, você vai conseguir apresentar cases práticos, né, durante a aula, né? Então é importante, uma sugestão minha, né, vou dar mais uma dica aí que fala esse conselho bom a gente vendia, né, mas assim, o MBA, eu sugiro que você ganhe um pouco mais de experiência para fazer, que serve nesse caso aí para um profissional experiente que está buscando uma transição. Também indico aquele profissional experiente buscar algum órgão para fazer trabalho voluntário, né? Isso serve tanto para profissional de pouca ou pequena experiência, ou aquele profissional que tem experiência
e está buscando uma recolocação ou mudar de área. Muita gente, às vezes, chega a um certo estágio da vida, 5, 10 anos de experiência, quer mudar de área, já está estafado, e muitos migram para a área de gestão de projetos. Por que eles migram? Porque é uma área dinâmica, é uma área que cada dia é uma realidade, cada projeto é uma realidade, cada entrega é uma realidade. É muito doido, talvez não consiga explicar para você, né? Quem trabalha com projetos, nenhum dia é igual. E todo dia é um processo diferente, todo dia é um problema diferente, todo dia você tem que entregar alguma coisa, o seu prazo, a sua entrega sempre vai ter uma data diferente. Então, assim, é uma área assim que eu me encanto muito e desenvolve você bastante, né? Porque você não atua só em uma área específica. E para aquele profissional que já tem um profissional experiente, uma sugestão é a certificação PMI, né? Dela tem algumas exigências aí de 4.000 horas trabalhando em um projeto, né, específico. Não precisa ser gestor de projetos, tá? Mas precisa trabalhar com projetos, 4.000 e poucas horas, né? Depois vocês podem até buscar mais informação também. Posso ajudar vocês em relação a isso, tá? Então, esses são os dois cenários que eu queria trazer para vocês, que eu, Ricardo, entendo, tá? É a minha opinião, o que eu converso, né? Inclusive até fazendo processos seletivos internos ou até externos, né? Esse é o cenário hoje para aqueles que querem começar na área, aqueles que querem entrar na área com mais experiência ou estão em fase de transição. Bom, os conceitos da gestão de projetos na engenharia. A engenharia, eu falo que é um pouco raiz em comparação às outras áreas, que foi mencionada aí de TI, né? A engenharia ainda é muita abordagem preditiva. O que é abordagem preditiva? Uma abordagem mais burocrática, seguindo os processos by the book do PMBOK, especial à sexta edição, né? Tem até um quadro aqui, basicamente, todos que trabalham com engenharia numa empresa mais tradicional e já sabe o que é aquilo, as áreas de conhecimentos, integração, escopo, programa, etc. Né? Isso está mudando. é, Quando você entra numa empresa multinacional, você já encontra muita abordagem ágil, você já encontra o Kanban, você já encontra algumas ações diferentes do que a abordagem preditiva. Mas, assim, em grande escala, ainda a abordagem preditiva em projetos da área civil, da área mecânica, da área elétrica, ainda é muito utilizado conceitos da área preditiva. É o que eu falei, a aplicação dos conceitos depende muito da maturidade da empresa. Se eu fosse dar uma outra sugestão para que eles estão começando, comece uma empresa sem maturidade nenhuma. Em uma empresa pequena, numa empreiteira, numa empresa pequena, que eu falo assim, micro, pequena empresa. Por quê? Porque você vai ser obrigado a se desenvolver em várias áreas. Quando você entra numa empresa muito grande, você fica até mal acostumado, porque tem uma pessoa, às vezes, para cada caixinha. Né? Então, assim, essa maturidade numa empresa menor não vai ter. Aí o seu trabalho, você vai aparecer, o seu esforço vai aparecer, o seu trabalho vai ser muito mais visto, né? Eu, Ricardo, pegando como exemplo da minha carreira, comecei em empreiteiras muito pequenas, né, e fui galgando a empresas maiores. E eu sou muito grato nessas empresas pequenas porque elas te dão projetos grandes para você tocar, em termos assim, lógico, dentro da realidade da empresa, e você acaba sendo responsável por processos aí de milhares até milhões de reais, né? Então, assim, o que você vai encontrar no mercado depende muito da maturidade da empresa, né? E outro item muito, muito importante que eu mencionei aqui sobre gestão de projetos na engenharia é que cada vez mais a entrada da tecnologia, né? Ela está cada vez mais presente. Posso falar aí pela construção civil, o uso de drone, o uso de tablet. Não vou fugir muito. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente não tinha nem notebook nas obras, né? Hoje a gente tem tablets, né? Hoje a gente consegue colocar câmeras aí para fazer o acompanhamento real das obras. Né? Isso aqui há 15 anos atrás, quando eu comecei, não era um mundo que existia. Então, assim, a tecnologia está entrando cada vez mais no controle e na gestão de projetos, para dar os avanços, para fazer as medições, para fazer os relatórios, né? Então, assim, o gestão de projetos na engenharia está em sempre uma mudança constante. Competências é um item aqui que eu gosto bastante de falar, né? Eu vou falar mais da competência
humanas, tá? Dá mais para esse enfoque. Hoje eu não vou falar de PMBOK, de processo, quero focar mais nesses pontos. Competências. Primeira competência, né, que você tem que ter na gestão de projetos é ter um conhecimento básico de gestão de projetos, né? Isso aí já acho que é um ponto comum que eu até comentei lá atrás. O outro ponto é comunicação eficaz. Pode parecer brincadeira, mas isso aí tem pesquisas aí, vira e mexe, mais falta pesquisa, você vê a pesquisa, o que que é o maior problema no projeto? Independente de engenharia não, é a comunicação, né? Hoje em dia, até com WhatsApp, com muitos e-mails, a comunicação acaba sendo truncada, por incrível que pareça. Então, assim, hoje falta aquele gestor, aquele recurso da equipe de planejamento que faça uma comunicação eficaz. O que é ser eficaz? É que você transmitir uma mensagem, a pessoa vai receber, né? Infelizmente, às vezes, hoje as pessoas estão usando cada vez menos o telefone, né? Assim, uma ligação, então é muita coisa por e-mail mal interpretada, muita coisa por WhatsApp, às vezes também mal interpretada. Então, assim, comunicação eficaz é uma competência, vou dizer que básica aí para o gerente de projeto ou para o recurso de uma equipe de projeto ter sucesso aí na carreira. Liderança, né? Falando mais aí para gestor de projeto, uma competência aí também que faz a diferença, tá? Infelizmente é uma área também que você vê pouco treinamento, né? Você acaba pegando os macetes aí na marra, você acaba tomando as pancadas aí durante a vida e isso acaba te moldando, né? Uma outra sugestão que eu faço, se você tiver condições, se você tiver interesse e tiver tempo, é buscar treinamentos em liderança, né? Hoje tem bastante material também, tem bastante treinamentos online sobre isso, mentoria sobre isso. É muito importante, porque às vezes a pessoa vira líder, mas não é líder, né? E acaba, infelizmente, se queimando aí no mercado de trabalho ou até na empresa, né? Então, assim, ser líder não é fácil, né? Ser líder é abrir mão de muita coisa, é assumir bastante responsabilidade, né? Você vai ter que ser o protagonista, né, do projeto, mas tem os benefícios em relação a isso. Então, se você quiser ser um gestor de sucesso, se você quiser galgar cargos na área de gestão de projetos, você tem que buscar ser líder, né, cada vez mais. Então, mais uma sugestão que eu deixo para vocês: busque conhecimento e liderança, né? Isso, infelizmente, é uma outra coisa que você não tem na cadeira de faculdade, né, sobre gestão de pessoas e liderança, e é uma coisa que o mercado pede demais. Hoje, as maiores empresas fazem pesquisa de clima. O que é pesquisa de clima? Depois de encerrado um ciclo de um ano ou 6 meses, aí depende de cada empresa, o gestor é avaliado, o líder é avaliado, entendeu? E quando você é mal avaliado, isso é péssimo para a sua carreira, para o seu crescimento e às vezes acaba até em demissão, né? Então, assim, hoje é um outro mundo, né? Eu trabalhei com gestores aí de uma outra época, né? De gritava e etc. Hoje o mercado de trabalho ele não comporta mais esse tipo de comportamento, né? Então é muito importante, né, essa competência de liderança. Fica aí mais uma sugestão. Outra competência que você vai encontrar trabalhando na área de planejamento e na área de gestão de projetos é resolução de problemas. Isso você vai ter todo dia, pode ter certeza. Você sendo empreiteiro, ou você sendo cliente, ou você sendo fiscalização, todo dia vai ter um problema para resolver, para se resolver. Se você não tem um perfil ou não tem uma competência boa para resolução de problema, realmente vai ficar complicado, porque é diariamente, praticamente, uma resolução de problema. Quem trabalha aí nos canteiros ou nos empreendimentos aí de engenharia sabe que todo dia tem um problema diferente. Uns mais fáceis, outros mais difíceis, mas é uma competência que você tem que buscar, né? E isso vai muito com inteligência emocional, né, na resolução dos problemas. Então, tudo afinal vai acabar em questão de liderança e em comportamento. Gestão de stakeholders, eu acho que essa é uma das principais competências que o gestor tem que ter, né? Hoje em dia, não só mais equipes presenciais, né? Hoje é normal ter equipe híbrida ou equipe que trabalha remotamente. Hoje, praticamente, eu só trabalho home office, né, com idas esporádicas nos projetos. Então, a gestão de stakeholders e gestão de equipes também é fundamental para o seu sucesso e para o seu crescimento. Isso vai te dizer se você vai ser um bom gerente de projeto.
Porque se você não tiver a sua equipe na mão, todos os stakeholders com expectativas atendidas, dificilmente o seu projeto vai ser um sucesso. Então, é importante você mapear quem são as partes interessadas, impactadas no seu projeto, tanto positivas como negativas, né? E você precisa ter equipe na sua mão, né? Relacionamento pessoal não é uma coisa muito fácil, mas hoje, se você não tem equipe na mão, dificilmente você vai ter um sucesso no projeto. Riscos, desculpa, também é uma competência que o gestor também precisa ter. Hoje em dia a gente é obrigado a errar o erro zero, né, praticamente, né? Quem trabalha aí na área de segurança do trabalho, um exemplo que eu vou dar é acidente zero, né? Isso é difícil, mas o que que é? Quando você trabalha na área de segurança, você tem que prever tudo que pode dar errado. Isso também tem que ser aplicado na gestão de projetos, né? Lá atrás do planejamento do projeto, na identificação dos riscos, isso tem que estar muito bem documentado e muito bem mapeado, né? Isso tudo só vem com a experiência, né? Se você cair num projeto aí recém-formado, iniciando a carreira, isso aí você vai ter que trabalhar junto com essa equipe ou buscar algum recurso mais experiente, né? E com o tempo isso aí você vai tirando de letra. Se você focar mais no tipo de projeto, você já vai levando toda a sua bagagem de experiência e de crescimento, né? O último ponto de competência que eu mencionei aqui é sobre a famosa resiliência, né? Você ser flexível e você se adaptar, né, às situações e às equipes. Na engenharia se fala muito uma frase assim: ah, eu fiz sempre desse jeito. Sempre eu fiz desse jeito e deu certo. Mas eu repito, cada projeto é projeto, né? Até a Cris mencionou que já trabalhei nas 5 regiões do Brasil. Cada região é um tipo de cultura. Se você trabalha num projeto que tem stakeholders, partes interessadas fora do Brasil, internacionalmente, é outro tipo de tratamento. Então, assim, isso o gestor tem que ter também diariamente, ser flexível, ter resiliência. Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa buscar como gestor de projetos na engenharia. Essa frase, ah, não, eu sempre fiz assim e nunca deu errado, isso aí é uma coisa do passado, isso aí você tem que buscar, né, sempre ser a renovação. E a gente, como novos gerentes de projetos aí que está estudando, trabalhando, ou os recém-formados, a gente tem que buscar sempre essa ascensão e esse crescimento. Falar sobre um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né? Desde que eu formei, eu sempre falo que o Brasil está em crise, tá? Eu me formei em 2010 e sempre eu sou, o Brasil está em crise, a fase está difícil, realmente está, mas assim, para engenharia, num grande modo, vamos dizer assim, graças a Deus sempre teve oportunidade, tá? Sempre teve oportunidade para aqueles que estão preparados ou que estão buscando o conhecimento, tá? Uma coisa que eu falo, um grande diferencial talvez na minha carreira, tá? Foi quando eu me formei, eu já saí do meu estado, saí da casa, dos meus pais e fui trabalhar em outros estados. Isso te dá uma independência, isso te dá um leque muito maior de trabalho. Eu sei que isso depende do perfil de cada um, né? Cada um tem uma realidade. Às vezes você já tem uma família formada, filhos, e isso é mais difícil de acontecer. Mas assim, existem oportunidades para engenheiro, gerente de projetos, né, em engenharia. Hoje até fiz uma busca no LinkedIn aí, que foi na segunda-feira, deu 4.000 resultados. Logicamente, muitas vagas não devem se aplicar ao seu perfil, né? Que cada um vai ver o seu perfil nas vagas, mas assim, existem oportunidades, né? Existem desafios. É o que eu falei do nosso bate-papo. No começo de carreira, você precisa abrir mão de algumas coisas, né? E eu lá no começo abri mão de estar perto da minha família, de morar no conforto da minha casa para correr o país, né? Então, assim, existe oportunidade, existe, mas às vezes ela não está do nosso lado. Está na cidade vizinha, está no estado vizinho, até mesmo no país vizinho ou em outro continente. Então, assim, existe oportunidades, né? Isso vai de perfil de cada um, vai da busca de cada um, né? O mercado não é um dos melhores hoje, como eu falei no começo, que eu sempre ouço que o Brasil está em crise desde 2010, quando eu entrei no mercado de trabalho,
de forma ativa, vamos dizer assim, mais existem oportunidades. O regime de contratação, basicamente, para gerentes de projetos hoje na engenharia, eu falei, aqui é CLT, tá? Não é CLP, não. CLT e pessoa jurídica, né? Basicamente são essas duas formas que tem no mercado. Basicamente, o PJ te dá uma liberdade maior de trabalho, né? Mas essas são as duas formas mais tradicionais que tem no mercado de trabalho. Hoje em dia, praticamente todas as empresas aí que tem o corpo da engenharia no escritório trabalha de forma híbrida, né? Aí quem trabalha no canteiro de obras, aí geralmente não tem essa questão de híbrido, né? Isso aí é de segunda a segunda, o trabalho não para. Como eu mencionei, né? O mercado de trabalho, ele abre muitas portas para quem tem possibilidade de mudanças, né? Isso abre muitas portas mesmo, tá, gente? Muitas vezes. Então, assim, é um ponto de atenção, né? Se você quer trabalhar com engenharia e quer trabalhar com gestão de projetos, esse talvez seja um caminho que em algum momento vai acontecer. De chegar uma oportunidade de você precisar mudar de cidade ou receber uma oferta muito boa de sair da sua casa. E como eu falei, as modalidades é presencial, híbrido e home office. Então, assim, basicamente, esse é o cenário de mercado de trabalho para engenheiros. Eu não mencionei faixa salarial, porque isso aí vai de muito, isso aí é muito do tipo de especialidade da engenharia, do local também. Como eu quis fazer uma apresentação mais abrangente, eu não quis colocar salário, né? Mas oportunidade tem, né? Oportunidade, talvez eu posso até dizer que sempre vai ter, né? Aí a gente precisa estar preparado e buscar conhecimento, principalmente experiência aí para conseguir as vagas que a gente quer. Bom, fazer coloquei slide de fechamento aqui, tá? Com mais ou menos um feedback aí, umas melhores práticas, vamos dizer assim, desses 13 anos, né, de carreira na área de gestão de projetos. Primeiro, o item pode até parecer jargão alguns itens aqui, mas ouça os experientes, tá? Primeira obra que eu caí no canteiro de obras, eu era o mais novo, né? Então, assim, já estava como o coordenador do empreendimento, eu era o mais novo. Então, os dois supervisores eram mais velhos do que eu. Então, assim, quando você entra nessa situação, você tem que ter uma humildade, você tem que ouvir, você tem que trazer a sua equipe para você. Então, assim, isso, graças a Deus, eu sempre tive, né? Eu sempre soube entrar, sempre soube entrar e sempre soube sair, né? E isso aí é uma, é um ponto que vocês têm que buscar isso, né? Sempre ouvir os mais experientes, porque eles já passaram por dezenas de projetos, né? A gente às vezes tem a visão, pô, saí da faculdade agora, eu sou o bambambam, eu sou engenheiro. Bom, eu consegui a certificação, eu sei de tudo, eu tenho PMP, tenho etc, etc, eu sou o melhor. Mas na prática isso não conta muito. O que conta são os anos. Isso, quem tem mais anos de experiência aí vai concordar com o que eu estou falando. Então, assim, é mais importante do que o seu diploma, do que as suas certificações e cursos é a experiência. Então, ouça os mais experientes, né? Talvez eles não vão saber mexer no Project igual você vai saber mexer, né? Não vai saber mexer na internet igual você vai saber mexer, mas eles têm uma faculdade, né, de experiência e isso é muito importante que você participe, né, e assimile isso. Outro ponto que eu coloquei, que é um tema bem atual, é ser um líder servidor, né? Hoje em dia, como eu falei, o mundo mudou, né? Aquele mundo que quando eu entrei no mercado de trabalho, né? Que era do meu jeito e pronto, era gritaria, bateção na mesa e fechar a porta, né? Hoje o mundo é diferente, né? Hoje o mundo, de certa forma, é melhor nesse sentido. E precisa ser, além de ser líder, ele tem que servir a sua equipe, né? Eu fiz até essa questão do Livre e do iFood aí, uma forma assim de agradecer, mas assim, se você já é líder, está buscando liderança, você tem que sempre surpreender a sua equipe, né, de uma forma positiva, ser servidor, né, entender cada momento. O Hugo é um profissional de um jeito, Ana Cristina é profissional de outro jeito, a Cristina é outra profissional,
Então, assim, você tem que saber identificar os perfis de cada um. E você tem que saber servir a sua equipe também. Hoje em dia não dá mais para você só cobrar resultado, né? Hoje em dia as pessoas ficam na empresa muito mais do que por causa do salário. Isso posso dizer porque isso eu já recentemente tomei essa decisão de alguma mudança, porque só o salário às vezes não é o suficiente, né? Você tem que estar no lugar bom, você tem que ter um gestor bom. E na posição de gestor você tem que ser um gestor bom. Basicamente as pessoas trocam de empresa geralmente por causa do gestor, né? Tanto pelo salário, ou pelos benefícios, né? Isso é muito maior, muito mais frequente do que vocês imaginam. Outro ponto, né? Uma lição aprendida aí que eu coloquei é crie laço de confiança com essa equipe, surpreenda. Foi o que eu falei, né? Ah, Ricardo, a empresa não tem verba para fazer nada. Não tem verba para fazer uma lembrancinha para as mães. Não tem verba para fazer uma lembrancinha para os pais. Ele não tem verba para fazer, dar uma caneta de Dia das Crianças para os filhos. Toma essa atitude, entendeu? Porque você vai ter sua equipe, você vai ganhar sua equipe com relação a isso, né? São gestos pequenos que você pode trazer a sua equipe para você, né? Então, assim, não seja só aquele, como repito, com aquele gestor que cobre, que peça apenas resultado, mas entenda o perfil de cada um e saiba recompensar a sua equipe, né? Pequenos gestos fazem toda a diferença. Isso aí muda muita coisa, pequenos gestos. Outra coisa, uma lição aprendida é assuma os seus erros, né? Lá no começo da carreira, a gente costuma errar mais, né? E tem uma situação lá que deu problema de pedimos mais concreto do que precisava e eu na mesma hora peguei e liguei, ó, aconteceu isso, eu passou por mim, eu não vi, a gente vai perder, sei lá, 8 metros cúbicos de cimento, um caminhão, uma bitoneira. Entendeu? Então, assim, o que que eu quero trazer isso como exemplo? Assuma os seus erros, né? Um bom profissional, aquele profissional que erra, como todos os outros, mas assume os seus erros, né? Nunca terceirize o seu erro, essa falha, né? Com isso, você vai ganhar respeito aí com o seu diretor, com o seu presidente da empresa e com a sua equipe, né? Todo mundo aqui é passível de erro, todo mundo tem um dia ruim, todo mundo às vezes não confere alguma coisa, né? Então, assumir os seus erros numa empresa é muito importante. E que você seja o porta-voz do seu erro, né? Não espere os outros falar por você onde você errou, aconteceu alguma coisa. Uma outra lição aprendida também é crie e amplie sua rede de contatos, né? Hoje aí basicamente a gente tem o LinkedIn, né, como uma rede profissional. Se tem alguém que não tem essa rede social, eu sugiro que tenha, porque é uma rede muito boa, compartilhado bastante treinamentos e contatos, e etc. E basicamente todos os projetos que eu faço, eu costumo pedir conexão com as pessoas que eu trabalho, tanto prestando serviço ou fornecedor. Então, assim, quando você vai criando e ampliando sua rede de contatos, aumenta a sua chance profissional lá na frente de uma recolocação, né? O que eu sugiro sempre é manter seu LinkedIn ativo e não só quando você é demitido ou quando está desempregado, né? Eu vejo muitas pessoas sumirem do LinkedIn, às vezes nem responde você, aí de repente aparece, e aí como que vai, entendeu? Então, assim, ampliar sua rede de contatos hoje em dia é muito importante, gente. Estava conversando aqui mais cedo, né, sobre uma ex-presidente do Grupo MIDF, que ela gosta de recomendar pessoas, mas ela vai recomendar pessoas, primeiro, que ela confia e que ela saiba, que sabe trabalhar, né, e que faça bons contatos. Então, assim, se você tem uma boa rede de network, não posso garantir que você vai ficar um período, talvez fique um período desempregado, mas você vai ter mais pessoas para te ajudar, né? O outro item que eu marquei aqui, planejamento estratégico pessoal. A gente está falando até planejamento estratégico de empresa mais cedo, antes de começar o webinar, mas faça o seu planejamento estratégico, né? Brasileiro, a gente estava até brincando, né? Brasileiro não é muito bom nisso de fazer planejamento estratégico. Isso também não é apresentado na faculdade, tá? Mas existe também treinamentos e mentorias que você pode buscar. Faça o seu planejamento estratégico, né? O que eu quero fazer nesse ano, né? Qual curso eu quero buscar nesse ano? Qual faculdade eu quero, qual outra faculdade eu quero fazer, qual MBA eu quero fazer, especialização. Será que se eu fizer o MBA agora, eu vou ter o retorno?
será que eu posso esperar um pouco? Então, assim, o que eu sugiro bastante é você fazer esse planejamento estratégico profissional, né? Com a correria da vida hoje em dia, as coisas vão sendo atropeladas, né? Você sai de projeto, vai para o outro, aí casa, aí separa, aí tem filho e começa a ter emprego, acaba outro projeto, é uma loucura e você acaba não sentando para você fazer o seu planejamento profissional, né? Pode parecer besteira, mas faz bastante diferença, né? Então, assim, uma outra dica que eu dou, uma outra lição aprendida é busca fazer o planejamento estratégico profissional, porque aí você vai conseguir encaixar o seu planejamento até financeiro dentro do seu planejamento estratégico. Um outro ponto que eu coloquei aqui é busque mentorias. Isso aí acho que nos pontos mais legais que eu vejo no PMI, tá? O PMI tem esse projeto dentro do PMI, tá? Que é projeto de mentoria, não só o PMI-DF, mas outros PMIs, capítulos do Brasil inteiro, né? O que que é mentoria? Vai ter um parque, você vai ter um profissional mais experiente, né? E você vai poder abrir os seus anseios, suas dúvidas, seus medos em relação à parte profissional. Ele vai te ajudar a fazer o planejamento estratégico, né? Mas isso também pode ser um amigo seu que você tem, pode ser o seu chefe, pode ser o seu irmão, pode ser alguém que tenha mais experiência no seu LinkedIn, que você tenha uma abertura de pedir essa ajuda. Então, assim, uma coisa importante também do gerente de projeto que está buscando é buscar uma mentoria, tá? É um processo muito bom, né? Vai casar muito com o seu planejamento estratégico profissional. Nem todos os gerentes de projetos têm uma vida planejada. Isso aí pode parecer uma redundância, um absurdo, mas isso acontece várias vezes, tá? Então, uma sugestão que eu dou, uma lição aprendida que eu dou é busque fazer o seu planejamento profissional, busque fazer mentoria dentro do PMI ou fora, tá? Eu estou falando aqui como Ricardo Engenheiro, não como Ricardo voluntário do PMI. O PMI oferece isso, inclusive do PMI Devs, vai com descrições agora em setembro, parece, tá? É gratuito se você é filiado, não tem custo nenhum, mas converse com alguém, né? Se você está meio perdido na parte profissional, está buscando um caminho, será que é isso mesmo que eu quero? Busque uma mentoria. Basicamente, eu quis fazer esse fechamento, trazer um foco mais até humano do que técnico, né? Porque hoje em dia o lado humano conta muito na gestão de projetos, bastante. Como eu falei, tem pesquisa de clima, tem bastante coisa aí que, se você não tiver aderente, as empresas eh, vão vão impedir o seu crescimento ou até você ser demitido, tá bom? Então, assim, é um item aí que eu fiz questão de colocar uma lição aprendida aí, até alguns conselhos aí. Aí eu coloquei uma frase aqui do Ayrton Senna, né? Não sei se muitos têm cabelo branco que nem eu. Eu, quando o Ayrton Senna faleceu, eu tinha 10 anos, né? Então, assim, me lembro pouca coisa, só dos domingos de manhã, dos domingos de manhã, né? Mas uma coisa que ele colocou aí, eu pude sentir no trecho, que na adversidade uns desistem enquanto outros batem recordes. Não é que o Ricardo bateu o recorde, não, mas eu vi muita gente que começou comigo nos projetos, no trecho aí, de desistirem por falta, às vezes, de formação, falta de um planejamento, né? Uma mentoria, um apoio, né? Então, assim, acho que essa frase tem tudo a ver para você que está com alguma dificuldade ou está querendo entrar na área de projeto. Não vai ser fácil, a concorrência é grande, né? Uma área que está sendo muito bem vista hoje em dia na engenharia. Geralmente, aí, os gerentes de projetos na engenharia ganham mais do que um engenheiro especialista, né? Quem coordena um projeto de implantação de uma indústria ou de uma linha de transmissão ganha mais, então é muito concorrido. Então fica essa frase aí para vocês. Na adversidade, um desiste enquanto outros batem recorde. Então a gente precisa estar preparado para o mercado de trabalho. E para fechar aqui, eu acho que eu já estou extrapolando o tempo, desculpa. Fiz questão de colocar essa foto aqui de alguns projetos que eu passei, tá? Da esquerda aqui é o primeiro, foi em 2009, 2010, e o último aqui foi em 2022. Eu não quis tirar foto sozinho, não quis postar uma foto sozinha, por quê? Porque o gestor de projeto ele nunca vai estar sozinho. Se você quiser tomar a decisão sozinho, se você quer receber o mérito sozinho, você não pode trabalhar
geralmente em gestão de projetos. Então, eu fiz questão de colocar essa foto aí, porque o gestor de projetos, ele tem uma equipe, ele tem funcionários diretos e indiretos, e o seu sucesso como gestor de projeto é o sucesso de todos, né? Não adianta nada você estar lá em cima mandando e-mail, mandando ordem, se você não conhece a sua equipe, se sua equipe não quer o seu bem ou não está aderente com as suas metas, né? Então, um outro recado aqui de vocês, o sucesso do gerente de projeto não é seu, é de todos, né? Todos precisam estar trabalhando aí no mesmo objetivo e nas mesmas metas. Aí coloquei embaixo aqui o meu QR Code do LinkedIn, tá? Fica à vontade aí para fazer conexão, fiquem à vontade aí para dar feedback sobre esse webinar, sobre esse bate-papo. Até penso futuramente aí montar um mini curso em relação a esse tema, porque eu acho muito importante. Aí tem muita mão de obra boa de engenharia saindo da faculdade que podia estar na gestão de projetos, e por algum motivo não está, ou por desconhecer, ou por não gostar. É, agradeço mais uma vez aí o convite do Lucas aí, que desde maio estamos tocando figurinha em relação a esse projeto. Né? O Lucas foi sempre me atendeu muito bem. Agradeço a Ana, o Hugo, a Cris, a Cristina aí pela oportunidade. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês. Eu quis levar para um lado mais de humano, mais de mercado de trabalho do que propriamente dito de ferramentas ou processos. Espero que vocês tenham gostado e na sequência a gente vai fazer o sorteio aí. Dois vão matar a fome e um vai ganhar o livro. Ricardo, muitíssimo obrigado, tá? Fantástico, muito legal esse lado humano de orientação. Eu confesso que eu me identifiquei muito com o que você colocou aqui. Eu sou engenheiro, também nasci em 84, também desde 2010 estou em obra aí, e tive experiência. Quando você foi colocando aqui, foi me relembrando aqui. Meus cabelos não estão tão brancos, mas tem uma barba pintada aqui para disfarçar o branco. Então, brincadeiras à parte, eu queria já, aí eu vou conversar com o Lucas e com o Rafael aqui, eu queria abrir para pergunta, tem uma pergunta do Eloy aqui no chat, eu acho que é uma pergunta pertinente, tá? Ele está colocando aqui para a gente, é possível ser gestor de projetos em áreas fora da engenharia, sendo eu engenheiro, pois a maioria das vagas pedem experiência e formação na área desejada. O que você pode falar para ele, cara? Sim, inclusive engenheiro é um profissional muito buscado até pela capacidade analítica, capacidade de resolução de problema, né, de resposta rápida. Não, assim, eu sou suspeito a falar, né, porque eu sou engenheiro, mas é um profissional muito requisitado, vamos dizer assim, até em outras áreas, inclusive bancária e administração de empresas também. Em relação à pouca experiência, eu entendo isso, né, que ele comentou. Por isso que eu comentei lá no início da apresentação, começar em funções menores, né, buscando aí começar como planejador, etc. Né? Se já tem uma certa tempo de formação, foi mais ou menos o que eu mencionei ali, né? É buscar experiência aí como voluntário e etc. para tentar depois entrar como engenheiro. Mas assim, é o que eu falei, a falta de experiência, você sempre vai ter esse ponto, né? Mas você tem que buscar começar de baixo para chegar num nível que você possa ter experiência. É um caminho longo, tá? Não é um caminho rápido, né? Não vou falar que é do dia para a noite. O Eloy, se quiser, pode até me procurar depois no particular aí, que pode bater um papo, mas é um caminho árduo, mas assim, há soluções para falta de experiência, né? E eu citei algumas aqui. Vou fazer às vezes, tá, Ricardo, para ajudar o Eloy, qualquer outro que estiver passando uma situação, às vezes a gente se forma, tem uma pós-graduação ou tira alguma certificação em referência à gestão de projetos e realmente tem uma vaga ou outra que pede algo a mais. Então, às vezes você não tem experiência, mas você às vezes pode fazer um curso rápido de alguma disciplina daquela área que pode te qualificar, te dar uma orientação. E existem certificações que não são só certificações de prova, são certificações de Sim, treinamento, né? Então, você passa por um treinamento e ganha aquela certificação que gabarita, às vezes, para um conhecimento ou outro, pode ser um caminho. sim. Eu só fazer um complemento.
Em 2008 eu fiz um curso de MS Project. Os meus dois primeiros empregos, ele foi por causa desse curso. Não foi por causa que eu era engenheiro. Então, assim, para você ver, inclusive até salários relativamente altos para a época. Então, assim, foi um curso de 40 horas de project que me colocou no mercado de trabalho. Lógico, a engenharia também ajudou, mas me ajudou. Então, assim, às vezes, se você fazer MBA, você vai queimar um cartucho muito grande no começo. Fazer cursos específicos, né? Como eu comentei das vagas de trabalho, veja o que que as vagas pedem, né? E você já consegue fazer aí, se você tem ou não o pré-requisito, e ir atrás disso, tá? Uma outra sugestão. Isso mesmo, isso mesmo. Tem outra pergunta aqui do Guilherme Moreira. Ele fala, Ricardo, você comentou sobre a visão da engenharia civil. E quanto à engenharia de produção, onde temos profissionais mais multi-área, a carreira em projetos também é relevante? Eu acho que é até melhor e mais fácil, viu? Porque a engenharia de produção como ele falou, é uma área mais ampla, né? Então, assim, o engenheiro de produção, eu vejo trabalhando aí em implantação de uma fábrica, de uma planta industrial, né? Porque a engenharia civil é mais específica, às vezes, de obra civil de fundação. Mas, Guilherme, eu vejo o seu leque de opções muito maior como engenheiro de produção, porque você tem uma visão talvez até mais ampla do que a minha, tá? Vou ser bem sincero, e você pode trabalhar numa implantação de uma fábrica, etc. Logicamente, na sua equipe vai ter um especialista de cada área, mas assim, não é uma área menos importante do que a engenharia eletricista, do que a engenharia elétrica ou a engenharia civil, tá? Eu acho que é uma área muito ampla. Fantástico, fantástico. Ricardo, mais uma vez, obrigado, tá? Eu vou passar para o Lucas e para o Rafael agora, que vão fazer os sorteios. Na sequência dos sorteios, eu vou aproveitar e já divulgar para vocês aqui um link de desconto do nosso Encontro de Projetos, que acontece aí de 8 a 11 de agosto. A gente tem um link específico para esse webinar, tá com desconto. Quem quiser entrar, verificar a grade de programação, se inscrever, participar com a gente, vai ser um evento presencial, tá em agosto, aqui no DF. E assim que a gente terminar o sorteio, eu vou falar uma pequena fala sobre alguns benefícios da associação ao PMI e a gente encerra. Tá? Lucas, Rafael, com vocês agora. Boa noite, pessoal. Como o Ricardo falou aí no começo do webinar, ele preparou alguns sorteios aí pra gente, então vai ser 2 gift cards do iFood e um livro, tá? Então, É importante falar o valor, né, Lucas? isso, 2 gift cards no iFood de R$ 50 cada um e o livro. Então a gente vai começar Certo. pelos gift cards. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem. Ainda tá. Acho que Estão vendo agora agora? sim. Agora sim. Então eu coloquei os nomes Oi. do pessoal que estava aqui. Então vai ser o primeiro sorteio aqui. Vinícius Nascimento, Lita. Está aí, Vinícius? Abre a Vinícius, câmera, fala um alô. eu Passar acho que o, isso saiu, não? passar o resumo. Não acredito que o Vinícius saiu. Saiu, perdeu. Próximo. Acho que saiu. Saiu? Então vamos sortear de novo, então. Perdoa a janta. Tá, já. Jefferson José da Silva Silva. O Jefferson também não tá aqui. Também não tá? Então, Eita, mas só pegou quem já saiu? Não é, é? Para você ver a importância de ficar até o finalzinho. Rafael Rafael Preus. também não tá aqui, não. O Rafael. Também não tá? Não tá. A gente teve acho que umas 6 pessoas que saíram. Assim que Saíram? o Ricardo terminou, o pessoal. Então vamos sortear de novo. A Natália da Natália Silva tá Pereira. aqui. A Thalia da Silva Oi, Pereira gente, eu tô aqui. Isso, eu já te Boa achei aqui. Eu falei assim, noite. deixa eu visitar. Aê, Eu tô toda parabéns! descabelada, não vou abrir a câmera, mas o É, dia vai então ser não vale tão não, não curto. vale não. Sem câmera, Tá Parabéns! valendo, Natália, tá valendo. Para mulher vale, gente. Ah, Não. então tá ótimo, tô descabelada aqui. Se eu abrir a câmera, vocês caem pra trás e morrem de susto. É pesadelo. Natália, depois encaminha seu contato pra gente no chat, por Vou favor. encaminhar aqui agora. Beleza. aí, Natália, no chat você consegue mandar mensagem só pro pro Lucas. pro Lucas, tá? Não sei se você sabe fazer isso.
Bom, então o primeiro foi o gift card, agora vamos pro próximo Sei gift sim, vou card. fazer. Tá. O Hugo tá como diretoria, tá? O Lucas, diretoria, isso. É Lucas, desculpa. É isso que eu ia perguntar. Tá como diretoria aqui. Isso. A Ludmila. Ludmila. Ah, não, Quem isso aí é tá a aí? marmelada já. Tá aí também a Ela Ludmila. tá aí, ela tá Oi, aí. galera, tô aqui, Aê. viu? Muito bem, Ludmila. Ludmila eu conheço. Parabéns. Parabéns. Puder me mandar também o Obrigada. contato, Ludmila? Mando sim. Agora vamos pro livro, então. Em busca da obra perfeita. Professor Aldo Matos. Oi, Hilton eu tô aí, Ribeiro dos ó. Ó, que Santos. Olha legal. Viu? aí, ó. Fez as perguntas. Tá sem áudio, Ito. Tá sem áudio. Estou aqui, Agora, pessoal. Que Ah, bom. muito Ah, olha bem, aí, Hilton. parabéns. tá. Parabéns, Muito que bom. obrigado. Parabéns. Show. Vou anotar aqui. Aí, pessoal, Ah, o livro vou postar amanhã. Quem ganhou os gifts aí, eu vou pegar vou passar o Hugo vai me passar e eu mando para vocês o código, tá? Tira um Fantástico. print da Bola. tela, Vamos tirar uma fotinha, pessoal. Lucas, Bora. Hugo. Tira É um print da tela importante. dos sorteados, a gente fazer um Paranauê. Feito. Print da tela dos sorteados. Depois eu queria só aproveitar que a gente está encerrando e aí abrir rapidamente para falar um pouquinho sobre os benefícios e depois eu queria convidar todo mundo a abrir a câmera para a gente tirar uma foto para poder postar no LinkedIn, né? O Ricardo falou tão bem Isso. do LinkedIn aí que já é uma movimentação, não deixar só quando a gente está desempregado. A gente solta lá e solta e bota para todo mundo. Bom, pessoal, rapidamente, tá? Às vezes a gente fala, a gente está participando aqui dos eventos do PMI e a gente não sabe. A associação PMI ela não é só para quem está buscando uma certificação, né? Ela serve para muitas das coisas que o Ricardo colocou aqui. Buscar experiência, ampliar a rede de contatos. Às vezes a gente não percebe por isso. Eu gosto de falar muito com os voluntários. É uma oportunidade de você quebrar um pouquinho a cara, errar e treinar aqui, ao invés de estar treinando no mercado de trabalho. Não que a gente queira receber todo mundo para treinar aqui, mas o PMI ele tem essa liberdade, é um trabalho voluntário. A gente sabe que a gente tem um pessoal com um currículo um pouco mais avançado, como tem um pessoal que está entrando também. Então, você está trabalhando com pessoas, às vezes, eu tenho aí meus 12, 13 anos de mercado, e eu tenho a oportunidade de trabalhar com o pessoal que está começando na carreira, o pessoal que tem 20, 25 anos de carreira. Então, a todo momento é possível ter essa troca. Além disso, né, aí tem sim as vantagens, claro. Você pode baixar o PMBOK gratuito se você for filiado. O, se você quiser comprar a edição física, você tem 50% de desconto, né? Uma das coisas que eu mais gosto de vender da afiliação é o site projectmanagement.com. Muita gente não conhece ele. Tem template de tudo que você imaginar lá. Tá? Você digita projectmanagement.com, entra com sua conta do PMI. Ah, eu quero um template de lições aprendidas. Digita lá. Vai ter. E assim, não vai ter um cara do Brasil que fez. Vai ter um cara do Brasil, um cara da Turquia, um cara dos Estados Unidos, um cara da Índia. Vai ter vários tipos de template e você pode baixar todos gratuitamente e dar uma testada. Ah, eu gostei desse, eu gostei daquele. Ah, eu estou precisando de um artigo específico que fale sobre um tema específico sobre gestão de stakeholders. Eu mando sim, já já, tá? O, o, Você entra lá, digita o tema e aparece de tudo para você. É um site muito legal, é diretamente ligado ao PMI, muita gente não conhece. Tá? Além disso, assim como eu coloquei o link aí um pouco mais acima, do workshop do EGP, né, nosso Encontro de Gerenciamento de Projetos, vários outros eventos que o PMI faz, ele tem um preço X, mas para quem é filiado, além do desconto que a gente dá numa promoção ou outra, você percebe lá que tem um desconto para quem é filiado, tem um desconto para quem é voluntário, então tem mais uma oportunidade de benefício, tá? E, além disso, né, dois últimos pontos que tem é o acesso gratuito a grupos periódicos de renome mundial. Quando eu falo periódicos de renome mundial, eu falo do Harvard Business Review, por exemplo.
Ou se você quiser baixar um artigo do Harvard Business Review, você compra ele, eu acho que custa uns R$ 80. O PMI te dá de graça, todos. Você entra lá, verifica o tema que você quer, vai ter lá não só da Harvard Business Review, tá? Tem Forbes, Entrepreneur, New African, Middle East Journal, entre outros. Então, você tem acesso diretamente pela sua conta do PMI. Basta ser filiado, tá? E, além disso, nós temos um clube de benefícios. E aí, a Ana pode até falar melhor do que eu, mas a gente tem, assim, inúmeros benefícios, desconto em pós-graduação, curso, treinamento, e só o fato de você ser filiado ao PMI-DF, especificamente, você consegue esse desconto. Recentemente eu fiz, e até pegando a dúvida do Eloy, eu estava vendo umas vagas aí na parte de TI, e eu comprei um curso da FGV e peguei só pelo fato de eu ser filiado ao PMI e PMI-DF, eu peguei 10% de desconto. Só, que poupei ali mais um pouquinho. Se eu for começar a somar todos os descontos que eu consigo, só pelo fato de ser filiado, acaba saindo mais vantajoso, né? Eu tenho mais economia do que o custo em si com a filiação. Ana, você quer falar alguma coisa? Quer abrir o É isso, microfone? Cris falou também? perfeito aí. Realmente é muitos benefícios que a gente tem ao ser filiado. A prova de certificação, que também é um valor, né, é mais acessível quando a gente é filiado, para quem está em início de carreira, é algo importante para ser feito, né? Você tem aí, que nem o Ricardo falou, o PMP, o CAPM, que são certificações aí que dão acesso ao mercado de trabalho para os gerentes de projeto, é uma certificação muito reconhecida no mercado, né? Então, acho que assim, você falou muito bem aí, Hugo, são vários. Aqui a gente comentou de alguns, mas realmente tem muito mais, até desde bolsa para mestrado e doutorado, que o Global também provém. Então, realmente, quem tiver interesse aí nas filiações, a gente vai colocar o link aqui também no chat. Também passei aí no início das conversas, posso mandar de novo contato. Que tiver interesse aí na filiação, pode entrar em contato conosco, que a gente apoia vocês aí nesse processo. Obrigada, Fantástico, Hugo. fantástico. Obrigado, Ana. Cris, quer falar alguma coisa? Eu queria, assim, que vocês... a gente, quando fala, a gente fala, não é porque a gente está dentro, mas é porque efetivamente a gente percebe o valor que cada um dos nossos voluntários agrega nas ações que a gente realiza. É uma dedicação, porque a gente sabe que isso faz a diferença na vida da nossa comunidade, da mesma maneira que fez na nossa. E a gente acha que isso tem que ser replicado, né? Da mesma gente que a gente usufruiu, né, desse acesso e continua usufruindo e tem tirado proveito e tem conquistado caminhos de uma maneira mais pavimentada, vamos dizer assim, né? Vocês também têm essa oportunidade. Então, às vezes a gente acha, a filiação é cara, não sei o quê. É uma taxa anual, gente, ela não é mensal. É uma taxa anual de 560 e poucos reais, né? Fora do capítulo. Então, para quem está entrando agora, e se vocês tiverem vontade, o capítulo pode ceder o Gas Pass para vocês. Então, abrindo mão da nossa parte, enquanto capítulo, para essa filiação, porque a gente entende que a nossa comunidade crescendo, o nosso capítulo se solidifica, a gente consegue fazer mais coisas, né? Então, é muito importante vocês estarem presentes e usufruindo disso, né? A gente tem um lema no PMI, que é boas coisas acontecem quando vocês se envolvem com o PMI. E isso foi uma máxima na minha vida, na da Ana, Matheus, isso fez uma diferença para a gente no mercado de trabalho. Como o Ricardo, eu sou da área de, não é elétrica, é eletrônica. Eu comecei como técnica em eletrônica lá atrás, depois passei para computação. E assim, a gestão de projetos me encantou.
E com isso eu deslanchei outras áreas da minha atuação como profissional. Você precisa, a pergunta do Eloy, ser da área para ser gerente de projetos? Não, mas ela facilita, porque você consegue acompanhar mais de perto as dificuldades das equipes que estão envolvidas, né? Mas nada que você não possa se capacitar. Conhecer. Eu costumava falar quando eu dava aula, a gente tem que fazer o para casa. Então, se você quer trabalhar num determinado segmento, você precisa entender um pouco dele. Minimamente entender da área de negócio do segmento, porque aí você começa a ter uma visão um pouco mais crítica e sistematizada. E isso passa a fazer a diferença para a sua atuação como gerente dessa área, desse segmento, né? Eu quero agradecer vocês todos que ficaram até agora aqui com a gente, agradecer mais uma vez aos nossos voluntários, que sem vocês a gente não entrega. Gente, obrigada demais, é um carinho muito grande ter vocês, isso aquece meu coração cada vez que eu vejo o time crescendo e cada vez mais gente nova chegando e trazendo para si a responsabilidade de entregar para a nossa comunidade, né? Isso é muito bonito para mim, é muito precioso, né? A gente que tem um capítulo como Distrito Federal, que é um capítulo considerado prioritário para o PMI Global, por estarmos muito próximos do governo, né? A gente tem ações muito consistentes na nossa comunidade. E eu agradeço isso a vocês, nossos voluntários. E agradeço essa comunidade bonita que sempre vem, sempre participa e apoia a gente a fazer e cumprir os nossos objetivos, né? É isso. Ricardo, obrigada, querido, mais uma vez, parceiraço. Obrigada. Obrigado, Cris. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Vamos só abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha pro LinkedIn, todo mundo? Isso, vamos tirar uma foto. Vou Gente, mandar. ó, vem pro EGP, hein? Vai ser bom, hein? Vai mesmo, vai mesmo. Muita coisa, muito tema legal para ser discutido, né? Ô, gente, não dá pra abrir a câmera, não. Ô, Natália, só um tiquinho. Vai no susto, mulher, vai na Dá, fé. não. Vou ficar presencialmente aqui, mas sem câmera. Não, beleza. Vamos lá? Tá certo. Vamos lá, pessoal. Então, Bora. 3, 2, 1, todo mundo sorrindo aí. Vai. Foi. Show de Fantástico. Foi? bola. Então foi. Foi. Gente, pessoal. Obrigado. brigadaço. Obrigada, pessoal. Até Muito mais uma boa obrigado. noite para vocês. O friozinho tá pegando, gente. Tá Vamos mesmo. lá. Muito obrigado aí pela oportunidade, viu? Tá Obrigada, joia, Hilton. pessoal. Obrigada a Pessoal. você. Valeu, Lucas, pelo apoio. Muito obrigado pela obrigadão, oportunidade. Ricardo. Tchau, tchau. Ei, Leônidas, Tá. obrigada a você. Mais uma vez, obrigado, Ricardo, Lucas, Rafael.